Fala, povo! Começando mais uma aula de matemática. Hoje, capítulo 7, números decimais, segundo tópico, leitura. Bom, vamos dar uma olhada como fazer a leitura aí dos números decimais, né? O número com vírgula, o número quebrado, como alguns chamam, né? Então assim, olhando aqui o nosso primeiro exemplo, né? O exemplo A, eu posso fazer a leitura do jeito que aparece mesmo, né? 3,2, tá certo? Essa é uma leitura possível. Porém, existe uma outra maneira. E como seria? Vamos dar uma olhada, ó. O número que aparece antes da vírgula é o número 3, né? Correto? Então, escreva aqui, ó, 3. Sempre a parte antes da vírgula é a parte inteira. Então, eu completo com a palavra inteiros. Então, 3 inteiros. Aí, depois eu escrevo o número que aparece depois da vírgula, que no caso é o 2. Então, eu coloco aqui E2, né? Que é o número 2 que está aqui. E como tem uma casa após a vírgula, eu vou olhar para essa tabelinha aqui, ó. Como tem uma casa, eu vou completar com qual palavra? Com a palavra décimos. Por isso que eu coloquei aqui, ó, décimos. E acabou. Então, leitura é 3 inteiros e 2 décimos. Feito? Letra B agora, né? Primeira leitura seria 48,6, tá certo? Que é possível. E a segunda maneira seria, escrevo 48, né? Ó, 48. Antes da vírgula é a parte inteira, né? Então, coloco aqui, ó, inteiros. 48 inteiros. O número que aparece depois da vírgula é o 6, né? Então eu coloco E6 e olho. Como é uma casa após a vírgula, uma casa, olhando na tabela novamente, qual é a palavra? Décimos. Completo com a palavra décimos e tá pronto. 48 inteiros e 6 décimos. Feito? Letra C agora, 13,4, é uma maneira de fazer a leitura. E a outra é, escrevo o número 13... Como está antes da vírgula, é a parte inteira. Então, coloco aqui, inteiros. Depois da vírgula, número 4, né? Então, E4, como é uma casa, então, completo com a palavra décimos. Tudo bem? Letra D agora, 13,40. É a primeira leitura possível. A segunda seria, né? 13, como está antes da vírgula, né? Ou à esquerda da vírgula, completo com a palavra inteiros. Tudo bem? Olho para depois da vírgula, né? Então, à direita da vírgula, e escreva aqui, ó, 40. Como são duas casas, olha aqui para a tabela, quando for duas, completo com a palavra centésimos. Então, coloco 40 centésimos. Então, a leitura completa ficaria 13 inteiros e 40 centésimos. Tudo bem? Percebam que a letra C e a letra D, elas representam o mesmo número, né? Esse zero aqui, de verdade, não faz diferença. Porém, na hora de escrever, faz, tá? A leitura aqui seria 13 inteiros e 4 décimos, e aqui 13 inteiros e 40 centésimos. Então representa a mesma coisa, mas na leitura muda, tá? Se você colocar esse zero a mais aqui. Feito? Letra E, 2,75 é a primeira leitura, né? Ou 2, tá antes da vírgula, então, inteiros, né? Completo com a palavra inteiros aí. Escrevo o número que aparece depois da vírgula, né? Então, E75. Como são duas casas, novamente olhando na tabela, né? Duas, completo com qual palavra? Centésimos. Então eu coloquei aqui. Então a leitura fica 2 inteiros e 75 centésimos. Tudo bem? Letra F agora, ó. 0,26 é a primeira leitura, tá certo? Ou, vamos olhar, né? Antes da vírgula nesse caso, ó, tá aparecendo um zero aqui, né? Aí você fala, pô, vou escrever 0 inteiros? Como é zero, você nem escreve, então a parte dos inteiros eu nem vou escrever nada, tudo bem? Eu vou olhar apenas para a parte depois da vírgula, ou à direita da vírgula. Qual o número que está aparecendo? Não é 26? Então eu escrevo aqui, ó, 26, tá certo? Como são duas casas, eu completo com a palavra centésimos. Feito? Vamos olhar mais alguns exemplos. Exemplo G agora, ó. 12,341. Que é a primeira leitura possível, tá certo? A segunda como que ficaria? Bom, escrevo 12, que está antes da vírgula, então fica 12 inteiros, tá certo? E aí vou escrever o número depois da vírgula, né? Então, ó, 341, né? 341. Então eu escrevo aqui, ó, 341. Quantas casas eu tenho após a vírgula? Ó, a vírgula está aqui, né? Então, 1, 2, 3 casas. Ou seja, quando for 3, eu vou completar com a palavra milésimos. É o que eu fiz aqui, ó. Tá bom? Então a leitura completa fica 12 inteiros e 341 milésimos. Feito? Letra H agora.
A parte inteira é 0, né? Então já descarta, tudo bem? E vou olhar para o número que está depois da vírgula, que é o 67. Então eu escrevo aqui, ó, 67, tudo bem? E vou contar quantas casas, ó. Após a vírgula, ó, uma casa, 2, 3. Como são 3, completo com a palavra o quê? Milésimos, né? Então, coloquei aqui milésimos e a leitura completa fica 67 milésimos. Feito? Letra I agora, 5,008, tá bom? Então, a segunda leitura ficaria, né? Os 5 aqui inteiros. Depois da vírgula aparece o número 8, então coloco 8 aqui e vou contar casas, né? Ó. Depois da vírgula, ó, 1, 2, 3 casas. Completo com qual palavra? Olha aqui na tabela, ó, 3, a palavra é milésimos. Então, completo aqui com milésimos. Leitura completa ficaria 5 inteiros e 8 milésimos. Feito? Letra J agora, 3,0002 é uma leitura possível, tá certo? E a outra seria, né? O 3 antes da vírgula, então são inteiros, né? Então 3 inteiros. Qual o número que está depois da vírgula? É o 2, né? Então E2, e eu vou contar, ó. Depois da vírgula, ó, uma casa, 2, 3, 4, tá? Como são 4, olha para a tabela, ó. 4, eu completo com a palavra décimos de milésimos. Foi o que eu fiz aqui, né? Ó. Décimos de milésimos, e a leitura completa fica 3 inteiros e 2 décimos de milésimos. Feito? Letra K, 2,70001, né? Ou 2,70001, tá certo? Também seria possível. E como seria a outra leitura? Bom, 2 inteiros, né? É a parte antes da vírgula. E escrevo aqui, né? 70.001, então 70.001. E vou contar a quantidade de casas, né? Depois da vírgula. 1, 2, 3, 4, 5. Quando for 5, o que eu vou escrever? Centésimos de milésimos. Foi o que eu fiz aqui, ó, centésimos de milésimos. Leitura completa, 2 inteiros e 70.001 centésimos de milésimos. Feito? Letra L, para a gente fechar, 4,000052. Haja zero, né? Meu Deus do céu. Bom, como que seria a segunda leitura, né? Coloco aqui o 4, né? Como está antes da vírgula, então inteiros, né? 4 inteiros, tudo bem? Aqui o número que está aparecendo é o 52, então eu escrevo E52 e vou contar a quantidade de casas após a vírgula. A vírgula está aqui, né? Então, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6 casas. Quando forem 6 casas, eu posso escrever de duas maneiras, tá? Ou essa aqui que eu escrevi, né? Milésimos de milésimos. Ou olhando para a tabela, eu posso também escrever milionésimos, tá? Aí você que vai decidir, tanto faz. Então, fazendo a leitura completa, fica 4 inteiros e 52 milésimos de milésimos. Feito? Eu não escrevi aqui, mas se aparecessem 7 casas, 8 casas, 9 casas após a vírgula, é só você seguir a sequência aqui, ó. Então, a primeira é décimos, depois centésimos, depois milésimos. Aí depois, décimo de milésimo. Depois, centésimos de milésimos. Depois, milésimos de milésimos. Aí qual que viria depois? Décimos de milésimos de milésimos. E depois, centésimos de milésimos de milésimos. Depois, milésimo de milésimo de milésimo. Aí é o bilionésimo também, tá certo? Não aparece com tanta frequência, tá certo? Então, eu acabei não colocando esses outros exemplos. Na prática, o que eu percebo, a maioria quando vai falar, não usa tanto essa nomenclatura aqui. Então faz a leitura direto mesmo, né? Pegando aqui a letra G, por exemplo, ó, 12,341. Letra H, 0,067. Letra I, 5,008. É o que eu percebo que a maioria acaba fazendo. Porém, em algum exercício pode aparecer essa leitura e aí você tem que interpretar. Beleza? Espero que vocês tenham gostado e a gente se encontra na nossa próxima vídeo aula. Tchau, tchau!